Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a Rádio Vaticano, junto com Vatican Media e Vatican News, que passa a transmitir diretamente da Sala Paulo VI, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 18 de dezembro. Nos estúdios, Silvana e José. Uma boa quarta-feira a você. Imagens que chegam até você da grande Sala Paulo VI, ao som de uma banda musical que dá as boas-vindas ao Santo Padre, que dentro de mais alguns instantes estará adentrando essa grande sala para a audiência geral, repleta de fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. É a última audiência geral antes do Natal. Melhor dizendo, a última audiência desse ano, porque próxima quarta-feira temos a celebração do Natal. Neste momento, Papa Francisco entra na grande Sala Paulo VI, sendo recebido pelo calor, alegria e a música, dando as boas-vindas. Papa Francisco, que ontem celebrou 88 anos de vida, trabalhando, vamos dizendo. Papa se detém diante da imagem de Nossa Senhora colocada no ingresso, à saída, quando nós temos as pequenas salas e que já estão habituados dos encontros que o Santo Padre faz antes das audiências nesse recinto. Lentamente, Papa Francisco, recordo, caminhando, vai até a sua cadeira para dar início, então, à audiência geral desta quarta-feira. O Santo Padre inicia hoje um novo ciclo de catequeses. Terminou na semana passada sobre o Espírito Santo e agora o Papa irá nos introduzir num novo ciclo dedicado ao jubileu de 2025. O Santo Padre dá início à audiência geral, introduzindo-a com o sinal da cruz e a saudação litúrgica. Vamos nos dispor então a acolher a sua palavra e receber a sua bênção. Del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Teremos a leitura de Mateus, capítulo 1, 3, 15, 16. Vamos ouvir em italiano. Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Salmon generò Boz da Racab, Boz generò Obed da Rut, Obed generò Jesse, Jesse generò il re Davide, Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, Matan generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Parola di Dio. Leitura de Mateus em italiano, teremos na sequência agora em francês. De l'Évangile selon saint Matthieu. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Zara. Pharès engendra Esdrom. Esdrom engendra Aram. Salmoné, de son union avec Rahab, engendra Boz. Boz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Éliud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Parole du Seigneur.
Leitura agora será feita em inglês. A reading from the Gospel of St. Matthew. An account of the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of King David. David was the father of Solomon by the wife of Uriah. Mathan, the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called the Messiah. The Gospel of the Lord. Depois da língua inglesa, teremos agora a leitura que será feita em alemão. São as línguas tradicionais da audiência geral. Buch des Ursprungs Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Salmon zeugte den Boas mit der Rahab, Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Obed zeugte den Isai, Isai zeugte David, den König. David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Mathan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann Marias. Von ihr wurde Jesus geboren, der Christus genannt wird. Wort des lebendigen Gottes. Teremos agora a leitura em espanhol. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, y la madre de estos fue Tamar. Salmón fue padre de Boaz, y la madre de este fue Rahab. Boaz fue padre de Obed, y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Jesé, Jesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urías. Matán, padre de Jacob. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Palabra del Señor. Leitura será feita agora de Mateus, capítulo 1, 3, 15, 16, em chinês. 亚巴郎之子达味之子耶稣基督的族谱。亚巴郎生伊撒格，伊撒格生雅各伯，雅各伯生犹大和他的兄弟们。犹大由塔马尔生培勒兹和泽拉黑。萨尔蒙由拉哈布生波阿次，波阿次由卢德生奥贝德。 奥贝德生叶瑟，叶瑟生达味王，达味王由乌利亚的妻子生撒洛满。马堂生雅各伯，雅各伯生若瑟，玛利亚的丈夫。玛利亚生耶稣，他称为基督。以上是天主的圣训。 Depois da língua chinesa, introduzida dias atrás pelo Santo Padre, agora temos a língua portuguesa. Leitura do Evangelho de São Mateus.
Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar, Pérez e Zera. Salmão gerou de Raabe, Boz. Boz gerou de Ruth, Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi, da mulher de Urias, gerou Salomão. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Palavra da salvação. Leitura agora será feita em árabe e depois polonês, as línguas tradicionais da quarta-feira. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى. نسب يسوع المسيح ابن داود بن إبراهيم. إبراهيم ولد إسحاق، إسحاق ولد يعقوب، ويعقوب ولد يهوذا وإخوته، ويهوذا ولد فارس وزارح من تمار. سلمون ولد بوعوز من رحاب، وبوعوز ولد عبيد من راعوت، وعبيد ولد يسى، ويسى ولد الملك داود، وداود ولد سليمان من أرملة أوريا. متان ولد يعقوب، ويعقوب ولد يوسف زوج مريم التي ولد منها يسوع وهو الذي يقال له المسيح. كلام الرب. E agora a última leitura será feita então em polonês e depois teremos a catequese do Papa Francisco. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Salmon ojcem Booza, a matką była Rahab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Matten ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Oto słowo Pańskie. Teremos então agora a catequese do Papa Francisco, catequese que, como já é tradição, será feita em italiano. Estamos transmitindo ao vivo da Sala Paulo VI, no Vaticano, a última audiência geral desse ano 2024 com o Papa Francisco. Vamos então à catequese de Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi iniziamo il ciclo di catechesi che si svolgerà. Hoje iniciamos o ciclo de catequeses que se desenvolverá ao longo de todo o ano jubilar. O tema desse ciclo é Jesus Cristo, nossa esperança. Ele é, de fato, a meta de nossa peregrinação. E Ele mesmo é o caminho, a vida, o caminho a ser percorrido. A prima parte tratterà l'infanzia di Gesù, che ci viene narrata. A primeira parte tratará da infância de Jesus, que nos é narrada pelos evangelistas Mateus e Lucas. Os evangelhos da infância relatam a concepção virginal de Jesus e o seu nascimento do ventre de Maria. Evocam as profecias messiânicas que se cumprem nele e falam da paternidade legal de José, que insere o Filho de Deus no tronco da dinastia de Davi.
Jesus nos é apresentado como recém-nascido, criança e adolescente, submisso a seus pais e, ao mesmo tempo, consciente de estar totalmente dedicado ao Pai e ao seu reino. A diferença entre os dois evangelistas é que, enquanto Lucas narra os acontecimentos sob o olhar de Maria, Mateus o faz sob o olhar de José, insistindo em uma paternidade demasiado inédita. Mateus abre o seu evangelho e todo o cânone do Novo Testamento com a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, como ouvimos agora. Trata-se de uma lista de nomes já presente nas Escrituras hebraicas para demonstrar a verdade da história e a verdade da vida humana. De fato, a genealogia do Senhor é constituída a partir da história verdadeira, onde se encontram nomes, no mínimo, problemáticos, e se sublinha o pecado do rei Davi. Tudo, porém, conclui-se e floresce em Maria e em Cristo. Emerge então a verdade da vida humana que se transmite de geração em geração, entregando 3 elementos: um nome que contém uma identidade e uma missão únicas, a pertença a uma família e um povo, e, por fim, a adesão de fé ao Deus de Israel. A genealogia é um gênero literário, ou seja, uma forma apropriada para transmitir uma mensagem muito importante. Ninguém dá a vida a si mesmo, mas a recebe como um dom de outros. Nesse caso, trata-se do povo eleito. E quem herda o depósito da fé dos pais? No entanto, diferentemente das genealogias do Antigo Testamento, onde aparecem apenas nomes masculinos, porque em Israel é o pai quem dá o nome ao filho, na lista de Mateus, entre os antepassados de Jesus, aparecem também mulheres. Encontramos 5. Tamar, a nora de Judá, que após ficar viúva, finge ser prostituta para garantir uma descendência a seu marido. Raab, a prostituta de Jericó, que permite aos exploradores hebreus entrar na terra prometida e conquistá-la. Ruth, a moabita, que no livro homônimo permanece fiel à sua sogra, cuida dela e se torna a bisavó do rei Davi. Betsabeia, com quem Davi comete adultério, e após mandar matar seu marido, gera Salomão. E por fim, Maria de Nazaré, esposa de José, da casa de Davi. Dela nasceu o Messias, Jesus. As primeiras 4 mulheres não são unidas pelo fato de serem pecadores, como às vezes se diz, mas por serem estrangeiras. São mulheres estrangeiras em relação ao povo de Israel. O que Mateus faz emergir é que, como escreveu Bento XVI, por meio delas entra na genealogia de Jesus o mundo dos gentios. Torna-se visível a sua missão para judeus e pagãos. Enquanto as 4 mulheres anteriores são mencionadas ao lado do homem que nasceu delas ou daquele que as gerou, Maria, ao contrário, ganha um destaque particular. Ela marca um novo início. É ela mesma um novo início, porque em sua história já não é a criatura humana a protagonista da geração, mas o próprio Deus. Isso é evidente no verbo nasceu. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Jesus é filho de Davi, inserido por José nessa dinastia e destinado a ser o Messias de Israel, mas é também filho de Abraão e de mulheres estrangeiras, destinado a ser luz das nações e o Salvador do mundo. O Filho de Deus, consagrado ao Pai com a missão de revelar o seu rosto,
entra no mundo como todos os filhos dos homens, tanto que em Nazaré será chamado filho de José ou filho do carpinteiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Irmãos e irmãs, despertemos em nós a memória grata em relação aos nossos antepassados e, sobretudo, rendamos graças a Deus, que por meio da Mãe Igreja nos gerou para a vida eterna. A vida de Jesus, nossa esperança. Muito obrigado. Conclui assim Papa Francisco, primeira catequese dedicada à infância de Jesus, com o ciclo Jesus Cristo, nossa esperança, que nos acompanhará durante todo o jubileu de 2025. Temos agora a síntese que será feita em francês e depois a saudação que o Santo Padre irá fazer aos peregrinos de língua francesa. O Papa hoje centraliza a atenção na genealogia de Jesus, a entrada do Filho de Deus na história. Bom, o tema, como disse o Papa Francisco, que irá desenvolver durante as catequeses desse ano jubilar, é Jesus Cristo, nossa esperança. E, de fato, como disse Francisco, é a meta da nossa peregrinação, porque Ele mesmo é o caminho, a estrada a ser percorrida. O Papa explica que a primeira parte irá tratar então da infância de Jesus. A infância que nos é narrada pelos evangelistas Mateus e Lucas, os chamados os evangelhos da infância, que relatam a concepção virginal de Jesus e também o seu nascimento do ventre de Maria. E esses evangelhos evocam as profecias messiânicas que se cumprem nele e falam da paternidade legal de José, que insere o Filho de Deus no tronco da dinastia de Davi. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa. Come pure i fedeli che accompagnano le reliquie di Santa Teresa di Gesù Bambino. Esprimo la mia vicinanza a tutti gli abitanti dell'arcipelago di Mayotte devastato da un ciclone e assicuro loro le mie preghiere. Dio conceda il riposo a coloro che hanno perso la vita, l'assistenza necessaria a quanti sono nel bisogno e il conforto alle famiglie che sono state colpite. Il recente viaggio in Corsica, dove sono stato accolto così calorosamente, mi ha particolarmente colpito per il fervore della gente, dove la fede non è un fatto privato, e per il numero di bambini presenti, una grande gioia e una grande speranza. Dio benedica tutti. Portanto, a saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa, em particular, disse o Papa. Papa saúda os alunos de várias escolas de Paris e de Dijon, como também os fiéis que acompanham as relíquias de Santa Teresa do Menino Jesus. O Papa, no início, saudou as relíquias. O Papa diz: expresso a minha proximidade a todos os habitantes do arquipélago de Mayotte, devastado por um ciclone, e asseguro a eles as minhas orações. Deus conceda o repouso àqueles que perderam a vida, a assistência necessária a todos aqueles que estão necessitados e o conforto às famílias que foram atingidas. A recente viagem à Córcega, disse o Papa, onde fui acolhido calorosamente, e me chamou a atenção o fervor das pessoas, onde a fé não é um fato privado. E pelo número de crianças presentes, disse Francisco. Uma grande alegria e uma grande esperança. Deus abençoe todos vocês. Teremos agora a síntese em inglês. Depois a saudação que o Santo Padre irá fazer aos fiéis e
peregrinos de língua inglesa. O Papa recorda mais uma vez os tristes eventos que nos chegam do arquipélago de Maiorca, devastado por um ciclone nos dias passados, no sábado, e realmente é um momento muito triste para toda aquela população do arquipélago de Maiorca. Papa que acompanha com a sua oração as necessidades também dos nossos irmãos daquela região. E o Papa recordando também a viagem à Córcega no último domingo, em que você pode acompanhar através da Rádio Vaticana e Vatican News e das emissoras de rádio e de televisão que estiveram conosco. O Papa foi encerrar uma conferência dedicada à religiosidade no Mediterrâneo, depois o encontro com o clero da ilha e a Santa Missa na parte da tarde em Ajaccio. Enquanto temos a síntese em inglês, recordamos que o ciclo de catequese sobre a temática Jesus Cristo, nossa esperança, o Papa recordava que os evangelhos da infância evocam as profecias messiânicas que se cumprem nele e falam da paternidade legal de José, que insere o Filho de Deus no tronco da dinastia de Davi. Jesus nos é então apresentado como recém-nascido, criança e adolescente, submisso a seus pais e, ao mesmo tempo, consciente de estar totalmente dedicado ao Pai e ao seu reino. E o Papa fala da diferença, então, entre os dois evangelistas. Enquanto Lucas narra os acontecimentos sob o olhar de Maria, Mateus o faz sob o olhar de José. Saudação agora do Santo Padre aos peregrinos de língua inglesa. Ciascuno di voi e alle vostre famiglie giunga l'augurio di un fecondo cammino di avvento per poter celebrare a Natale la venuta di Gesù il Salvatore. Santo Padre, então, saúda os peregrinos de língua inglesa, especialmente disse aqueles provenientes de Malta. A cada um de vocês e as suas famílias, chegue os votos de um fecundo caminho de advento para poder celebrar o Natal, a vinda de Jesus, o Salvador. Próxima síntese que teremos será em alemão e a saudação que o Santo Padre irá fazer também aos fiéis de língua alemã. Estamos transmitindo ao vivo na Sala Paulo VI no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 18 de dezembro. Como falamos, o Papa recordava a diferença entre os dois evangelistas, Mateus e Lucas, falando sobre os evangelhos da infância. Lucas narra os acontecimentos sob o olhar de Maria e Mateus o faz sob o olhar de José, insistindo em uma paternidade demasiado inédita. Bom, Mateus abre o seu evangelho e todo o cânone do Novo Testamento com a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, como nós ouvimos no início da audiência geral. Trata-se de uma lista de nomes que estão presentes nas escrituras hebraicas para demonstrar o quê? Demonstrar a verdade da história e a verdade da vida humana. De fato, a genealogia do Senhor é constituída a partir da história verdadeira, onde se encontram nomes, e o Papa diz, no mínimo problemáticos, e se sublinha, inclusive, o pecado do rei Davi. Tudo, porém, conclui-se e floresce em Maria e em Cristo. Tudo se conclui e floresce em Maria e em Cristo. Vamos ouvir a saudação do Santo Padre aos nossos irmãos alemães. Manteniamo viva in noi la memoria grata nei conforti dei nostri antenati che ci hanno dato la vita e ci hanno trasmesso la fede che la Chiesa annuncia. Uniti con loro invochiamo Cristo, nostra speranza, dicendo: Vieni, Signore, non tardare.
Übersetzung. Liebe Brüder und Schwestern deutscher Sprache, wir wollen die dankbare Erinnerung an unsere Vorfahren in Queridos irmãos e irmãs de língua alemã, vamos manter viva em nós a memória em relação aos nossos antepassados que nos deram a vida e nos transmitiram a fé que a Igreja anuncia. Unidos com eles, vamos invocar Cristo, nossa esperança, dizendo: Vem, Senhor, não demore. Agora teremos a síntese que será feita em espanhol. E como já é tradição, é o próprio Santo Padre quem faz a síntese em espanhol. Mas destacávamos que ao relato da genealogia tudo se conclui, né, recordando a lista de nomes, essa genealogia que é constituída a partir de uma história verdadeira, onde nós encontramos nomes, no mínimo, problemáticos, inclusive o pecado de Davi. Tudo, porém, se conclui e floresce em Maria em Cristo. Emerge, então, a verdade da vida humana que se transmite de geração em geração, recordava Papa Francisco, entregando, então, 3 elementos. Bom, e quais são esses elementos? Um nome que contém uma identidade e uma missão únicas. Temos também a pertença a uma família e a um povo. E, por fim, nós temos a adesão de fé ao Deus de Israel. Nós vamos ouvir agora a síntese que o Santo Padre irá nos... Queridos hermanos y hermanas, agora aos peregrinos de língua espanhola. Iniciamos un nuevo ciclo de catequesis para el año jubilar con el tema Jesucristo, nuestra esperanza. En esta primera parte reflexionamos sobre la infancia de Jesús, que encontramos narrada en los primeros capítulos del Evangelio de Mateo y de Lucas. Mientras Lucas describe los acontecimientos desde la mirada de María, Mateo lo hace desde la perspectiva de José, y esto se evidencia sobre todo por la genealogía. La genealogía es un género literario muy antiguo que intenta mostrar la verdad de la historia y de la vida humana. Su intención es transmitir el mensaje de que nadie se da la vida a sí mismo, sino que la recibe como don de otros. En este caso se trata del pueblo elegido, que al dar la vida a los hijos junto con un nombre y una misión y una identidad, también le transmite la fe. En la genealogía que presenta Mateo, donde se mencionan tanto hombres como mujeres, se destaca la figura de María, que marca un nuevo inicio. De ella nació Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En estos días previos a la Navidad, los invito a renovar nuestra súplica al Señor, pidiéndole que conceda al mundo el don de la paz. Que Jesús los bendiga y la Virgen de la Esperanza los cuide. Muchas gracias. Portanto, a saudação do Santo Padre aos fiéis e peregrinos de língua espanhola. Agora teremos a síntese que será feita em chinês. 讲中文的信众希望向您表达他们的孝爱之情和诚挚的忠贞，并为您普世宗徒的使命的全部意向祈祷。 É o nosso colega do programa chinês da Rádio Vaticano, Vatican News, Giuseppe. Papa nos recordava então da genealogia. Genealogia que é um gênero literário, ou seja, uma forma apropriada para transmitir uma mensagem muito importante. E qual é essa mensagem? Ninguém dá a vida a si mesmo, mas a recebe como um dom de outros. Nesse caso, trata-se do povo eleito. E quem herda o depósito da fé dos pais, ao transmitir a vida aos filhos, também lhes entrega a fé em Deus.
No entanto, recorda ainda Papa Francisco durante a sua catequese, diferentemente das genealogias do Antigo Testamento, onde aparecem apenas nomes masculinos, né? Porque Israel é o pai quem dá o nome ao filho. Na lista de Mateus, entre os antepassados de Jesus, aparecem também mulheres. E o Papa recorda, então, nós encontramos 5. Tamar, a nora de Judá, que após ficar viúva, finge ser prostituta para garantir uma descendência a seu marido. Depois nós temos Raabe, a prostituta de Jericó, que permite aos exploradores hebreus entrar na terra prometida e conquistá-la. Depois nós temos Ruth, a moabita, que no livro homônimo permanece fiel à sua sogra, cuida dela e se torna a bisavó do rei Davi. Saudação agora do Santo Padre aos fiéis de língua chinesa. Cari fratelli e sorelle, il Natale del Signore ormai prossimo vi porti gioia e serenità. A tutti la mia benedizione. Papa então dirige a sua saudação às pessoas de língua chinesa. Queridos irmãos e irmãs, o Natal do Senhor está próximo e traga a todos alegria e serenidade, a todos a minha bênção. Teremos agora a síntese e a saudação do Santo Padre em português. Vamos ouvir. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe filial afeto e sincera fidelidade e rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final dessa audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Iniciamos um novo ciclo de catequeses que se prolongará durante todo o Ano Santo e tem por tema Jesus Cristo, nossa esperança. Partimos da infância de Jesus, narrada por Mateus e Lucas, que nolo mostram recém-nascido, criança e adolescente. Porém, São Mateus tem a particularidade de abrir o seu evangelho com a genealogia de Jesus, apresentando-o como filho de Davi, destinado a ser o Messias de Israel, e como filho de Abraão e de mulheres estrangeiras, ou seja, investido da missão de ser a luz das nações e o Salvador do mundo. Por fim, surge como filho de Maria, em quem se assinala um novo início da história, porque nela já não é a criatura humana que assume o protagonismo da geração, mas o próprio Deus. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. La genealogia di Gesù ci fa pensare ai nostri antenati, ai nostri nonni e alla ricchezza di tutti gli anziani. Sono un dono di Dio, da ringraziare e di cui prendersi cura. Non permettiamo che si trovino da soli durante le prossime festività del Natale. Questo vorrei ripeterlo, che in questa festività non si trovano da soli. La Madonna e San Giuseppe vi custodiscano. Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sejam bem-vindos.
A genealogia de Jesus faz-nos pensar nos nossos antepassados, nos nossos avós e na riqueza de todos os idosos. São um dom de Deus que devemos agradecer e cuidar. Não deixemos que se encontrem sozinhos durante as próximas festividades do Natal. Que Nossa Senhora e São José vos protejam. Saudação do Santo Padre, então, aos peregrinos de língua portuguesa. Papa aqui falando sobre a genealogia de Jesus, que nos faz pensar nos nossos antepassados, dos nossos avós e na riqueza de todos os idosos. Um dom de Deus que devemos agradecer e cuidar. E um pedido do Santo Padre: não deixemos que se encontrem sozinhos durante as próximas festividades do Natal. Que Nossa Senhora e São José vos protejam. Temos agora a síntese em árabe, depois a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis de língua árabe. O Papa falava sobre a genealogia, não? Falando também do Antigo Testamento, no qual aparecem apenas nomes masculinos, né? Mas na lista de Mateus também nós temos mulheres. Recordava então Tamar, Raabe, Ruth, Betsabeia, com quem Davi comete adultério e após mandar matar o seu marido gera Salomão. E por fim nós temos Maria de Nazaré, esposa de José da casa de Davi. E dela nasce o Messias, dela nasce Jesus. E o Papa faz então uma reflexão, que as primeiras 4 mulheres, recordamos, Tamar, Raabe, Ruth e Betsabeia, não são unidas pelo fato de serem pecadoras, como às vezes se diz, mas por serem estrangeiras em relação ao povo de Israel. O que Mateus faz emergir é que, como escreveu Bento XVI, o Papa vai até a infância de Jesus, publicado por Bento XVI, o que diz Bento? Por meio delas, entra na genealogia de Jesus o mundo dos gentios. Torna-se então visível a sua missão para judeus e pagãos. Na genealogia de Jesus, o mundo dos gentios torna-se visível e a sua missão é para judeus e pagãos, para todos nós. Saudação do Santo Padre aos irmãos de língua árabe. Per partecipare alla nostra vita e salvarci. Auguro a tutti buon Natale. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Papa saúde os fiéis de língua árabe. Em Jesus, Deus não está mais distante, mas se faz próximo a nós, para participar da nossa vida e nos salvar. Desejo a todos um feliz Natal. A última síntese que teremos será em polonês, e a saudação que o Santo Padre fará também aos fiéis poloneses. Quando o Papa fala das 4 mulheres, as 4 mulheres são mencionadas ao lado do homem que nasceu delas ou daquele que as gerou. Mas, ao contrário com Maria, ganha um destaque particular, porque ela marca um novo início. Recorda Papa Francisco. Enquanto as mulheres, vamos dizer, existiam pelo nascimento, da sua criatura, daqueles que elas geraram, com Maria é diferente, porque ela marca um novo início. Ela mesma é um novo início, porque em sua história já não é a criatura humana a protagonista da geração, mas o próprio Deus. E isso é evidente no verbo nasceu.
Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo, e lá está em Mateus. Jesus é filho de Davi, inserido por José nessa dinastia e destinado a ser o Messias de Israel. Mas é também filho de Abraão e de mulheres estrangeiras, destinado a ser luz das nações e o Salvador do mundo. O Filho de Deus, consagrado ao Pai, com a missão de revelar o seu rosto, entra no mundo. Saudação do Santo Padre, os fiéis poloneses. Secondo la vostra tradizione, spezzerete l'oplatek, il pane di Natale. Questo gesto di carità, di pace e perdono sia espressione di un cuore aperto a quanti incontrate sul vostro cammino. Per favore, continuate a ricordare soprattutto i poveri, le persone sole, le vittime delle alluvioni e le sorelle e i fratelli dell'Ucraina, della mortariata Ucraina. Ve ne dico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. A saudação do Papa Francisco aos fiéis de língua polonesa. Na vigília de Natal, segundo a sua tradição, dividirão o oplatek, ou seja, o pão de Natal. Esse gesto de caridade, paz e perdão seja a expressão de um coração aberto a todos aqueles que vocês encontrarem no seu caminho. Continuem a recordar, sobretudo, dos pobres, das pessoas sozinhas, das vítimas das inundações e os irmãos e as irmãs da martirizada Ucrânia. De coração, abençoo todos vocês. Saudação, então, que o Santo Padre faz aos fiéis de língua polonesa, recordando o pão da caridade, o pão de Natal, o oplatek, como se diz, mas também olhando para os pobres, as pessoas sozinhas, as vítimas das inundações e os irmãos e as irmãs da martirizada Ucrânia. Teremos agora a última saudação que o Santo Padre faz sempre aos italianos. Dirige agora cordial boas-vindas aos peregrinos de língua italiana, que é a maioria dos fiéis presentes na grande sala Paulo VI. Em particular, o Papa saúda as paróquias de Fermo, acompanhadas pelo seu arcebispo, os grupos de Setze, a banda musical de Serino e os estudantes de São Benedetto del Tronto. Meu pensamento vai, enfim, aos jovens, aos enfermos, aos idosos e aos recém-casados. Natal está próximo e gosto de pensar que nas suas casas esteja o presépio. Esse elemento importante é da nossa espiritualidade e da nossa cultura. É um modo sugestivo para recordar Jesus que veio habitar em nosso meio. Depois, queridos irmãos e irmãs, vamos rezar pela paz. Não vamos esquecer as pessoas que sofrem por causa da guerra. A Palestina, Israel e todos aqueles que estão sofrendo na Ucrânia, Myanmar. Não vamos esquecer de rezar pela paz, para que acabem, terminem essas guerras. Vamos pedir ao Príncipe da Paz, o Senhor, que nos dê essa graça, a graça da paz, a paz no mundo. A guerra, não vamos esquecer, sempre é uma derrota, sempre.
A guerra é sempre uma derrota. A todos a minha bênção. E agora vamos cantar o Pai Nosso em latim e receber a bênção do Papa Francisco. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus Hoviscum, sit nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. E com esse viva o Papa, chegamos à conclusão da audiência geral desta quarta-feira, a última audiência desse ano de 2024, quando o Papa iniciou um novo ciclo de catequese, como ele mesmo disse, com a temática Jesus Cristo, nossa esperança. E terminamos com as palavras de Francisco. O Filho de Deus, consagrado ao Pai com a missão de revelar o seu rosto, entra no mundo como todos os filhos dos homens, tanto que em Nazaré será chamado Filho de José, ou Filho do Carpinteiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Despertemos em nós a memória grata em relação aos nossos antepassados, é o pedido de Francisco, e sobretudo rendamos graças a Deus, que por meio da Mãe Igreja nos gerou para a vida eterna, a vida de Jesus, nossa esperança. Desejando a todos um feliz e santo Natal e um grande ano novo. Nos estúdios da Rádio Vaticano, em Roma, Silvana e José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.